Olá pessoal, aqui é o Concécio e está começando agora mais um programa Deus sem Igreja. É nesse programa que você escuta mensagens cristãs inspiradas, histórias da Bíblia e músicas que tocam o seu coração. E eu também falo algumas verdades que você não ouve por aí. Hoje eu vou falar sobre o orgulho, que sempre foi um tema muito sensível e difícil de ser abordado, porque fere os sentimentos e expõe as atitudes do ser humano. E no mundo de hoje o orgulho é muito valorizado, promovido e incentivado. Todo esse sistema criado pelo homem se esforça ao máximo para alimentar, fortalecer e exaltar o seu orgulho. Mas o orgulho destrói quem o alimenta. O primeiro assassinato da história da humanidade foi causado pelo orgulho. Quando Caim viu que Deus tinha gostado mais do sacrifício de Abel do que do dele, ficou com o orgulho ferido e por isso matou seu irmão. Caim tinha se esforçado muito para mostrar a Deus o que ele conseguia fazer sozinho. Ele tinha certeza que ia impressionar a Deus com tudo que plantou e colheu com as suas próprias mãos. Mas quando não conseguiu, ficou muito ofendido. Abel, por outro lado, sabia que não tinha nada para oferecer que já não fosse de Deus. Ele era um humilde pastor que cuidava do rebanho de Deus e apresentou o melhor cordeiro deste rebanho. E foi esta atitude que agradou a Deus. Deus gosta muito mais das pessoas humildes. O apóstolo Tiago confirmou isto em Tiago 4:6. Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. O orgulho do homem é o que o afasta de Deus. Aquela atitude de querer mostrar que consegue se virar sem a ajuda de Deus. Mostrar que sabe mais do que Deus. Poucos cristãos vão admitir que são assim, mas são. É da natureza humana. Quando um cristão tenta merecer a salvação através das suas boas obras, ele está tentando mostrar para Deus que Jesus não precisava ter morrido na cruz. Esse cristão acha que é bom o suficiente para merecer a salvação sozinho, mas isto é impossível. Salmo 49, 7 e 8 explica: ninguém pode pagar a Deus o resgate da sua alma. Seu valor é caríssimo e seus recursos se esgotariam. O que o ser humano não consegue entender é o tamanho da grandeza de Deus. E por isso ele insiste em querer se igualar a Deus e a Jesus. Vive se justificando para Deus e tentando explicar como ele iria fazer as coisas melhores se fosse Deus. Alguns de vocês que estão me ouvindo agora podem achar que não é bem assim, mas toda vez que você se sente ofendido por coisas que aconteceram na sua vida, ou quando acha que Deus não está sendo justo, permitindo que você passe por isto ou por aquilo, na verdade você está julgando Deus. Você acha que ele está errado e que você não deveria estar passando o que está passando. Jó se sentiu assim. Ele era um homem justo. Aliás, um dos poucos homens que Deus chamou de justo na Bíblia. Está escrito em Jó 1:8. Disse o Senhor a Satanás: observaste a meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto,
que teme a Deus e se desvia do mal. Mas Jó se sentiu injustiçado, porque achava que não merecia tudo o que estava passando. Só que não era uma questão de merecimento. Deus tinha um propósito para tudo aquilo. Na verdade, Deus queria honrar o Jó pela sua fidelidade e por isso desafiou Satanás e deixou todo aquele mal acontecer a ele. Deus sabia que Jó não ia negá-lo e preparou uma recompensa para ele. E Jó realmente não negou a Deus, mas reclamou. E depois foi repreendido pelas suas reclamações, mas no final foi recompensado por ter aguentado firme e não ter negado a Deus. As histórias e exemplos da Bíblia são ótimos para explicar como funciona o orgulho e para retirar todos os disfarces que ele usa. Lá no livro de Juízes, capítulo 7, conta quando Gideão ajuntou mais de 30.000 homens para lutar contra os midianitas. Mas Deus não permitiu que ele fosse para a batalha com todos eles. Sabe por quê? Juízes 7, 2. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Se for assim, Israel vai se gloriar contra mim e dizer: o meu próprio poder me livrou. O exército do inimigo era muito maior. Está escrito lá em Juízes 7:12. Os midianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente se espalharam pelo vale como gafanhotos em multidão. Eram inumeráveis os seus camelos, como areia que há na praia do mar. Mesmo assim, Deus sabia que se ajudasse Gideão e seu exército de 30.000 a vencer aquela multidão, os israelitas iriam achar que tinham vencido com a própria força e não iam agradecer nem reconhecer a ajuda de Deus. Então ele falou para Gideão dispensar quem estava com medo de ir à guerra. Só nessa 20.000 foram embora. Depois Deus ainda falou para Gideão fazer um teste com o restante, e 10.000 homens não passaram no teste. Só ficaram uns 300. Aí Deus disse lá em Juízes 7:7: com esses 300 homens eu os livrarei e entregarei os midianitas nas suas mãos. Deus sabe que não pode confiar no orgulho do homem, e por isso fez Gideão lutar só com 300. E ele nem lutou. No começo ficou no alto do morro com seus homens espalhados em 3 grupos de 100, e à meia-noite eles começaram a quebrar vasos de barro, tocar trombetas, gritar e balançar tochas. Aquele enorme barulho no meio da noite fez os soldados inimigos acordarem assustados. Deus enviou um espírito de confusão e eles começaram a se matar uns aos outros. Juízes 7:22. Foi uma batalha travada de uma maneira completamente maluca. A vitória só podia ter vindo de Deus, e ele fez assim para não alimentar o orgulho do povo, porque o orgulho precisa ser desmascarado e combatido. Você precisa aprender a reconhecer as atitudes de orgulho e de arrogância na sua vida. Eu falo assim porque também tenho um problema enorme com orgulho e preciso ficar vigiando meu coração e minha mente o tempo todo para o orgulho não me enganar. Mas mesmo assim, ele ainda me engana várias vezes. Ah, mas por que o orgulho é tão ruim assim? Porque ele te afasta de Deus. E se você quer ficar perto de Deus, então tem que aprender a ser humilde. Como Jesus disse em Mateus 11:29, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração,
e encontrarei descanso para as vossas almas. Mas ser humilde é uma coisa muito difícil, porque quando você acha que conseguiu ficar humilde, então vai ter orgulho disso, aí a sua humildade acaba. Parece engraçado, mas é trágico. E o inimigo da sua alma sabe muito bem que você protege o seu orgulho o tempo todo e a todo custo. Ah, mas eu não sou assim, eu não sou orgulhoso. Já está sendo. Quando fala assim, mostra que tem orgulho de si mesmo. Ficou orgulhoso da sua própria humildade. Pronto. Todo o sistema criado pelo homem gira em torno do orgulho. E nesse sistema você precisa demonstrar uma certa aparência que varia de acordo com o seu círculo de relações. E se você não for adequado, então não se encaixa naquele meio e aí seu orgulho fica ferido. Então, no sistema você tem que ter alguma coisa para se destacar dos outros, para se sentir melhor. Seja roupa, carro, casa, celular, emprego, conhecimento, poder, o que for. Até mesmo uma falsa imagem que você criou. E isso independe do seu nível social. Antigamente, os pobres eram pessoas humildes. Inclusive, na Bíblia, eles eram valorizados e exaltados por Deus por causa da humildade. E os ricos eram condenados por causa da sua arrogância. Mas até esta humildade, os pobres de hoje trocaram pelo orgulho. Hoje em dia é muito fácil encontrar um morador de rua mais arrogante do que um sujeito que tem muito dinheiro. Ah, mas ele perdeu tudo que tinha e preservou o seu orgulho. Isso é o que importa. Não, tudo errado. Muito provavelmente ele perdeu tudo que tinha por causa desse orgulho. Porque muitas vezes o ser humano prefere abrir mão de coisas que tem do que do seu orgulho. Quantas vezes você já cometeu um erro e preferiu encobrir para não ser exposto? Quantas vezes você brigou com pessoas que não agiram da maneira que você queria e isso feriu seu orgulho? Aí você escolheu se desfazer dessas pessoas para preservar o seu orgulho. Você valorizou mais o orgulho do que as pessoas, do que as situações, e algumas vezes até valorizou o seu orgulho muito mais do que oportunidades que apareceram na sua vida, mas elas não eram como o seu orgulho queria que fosse, aí você rejeitou por orgulho. O orgulho é uma doença que ataca o ser humano e é uma doença mortal. Se você deixar, ele te domina, te corrói por dentro, tira tudo que você tem, te afasta de Deus, te mata e te leva para o inferno. E você ainda vai para o inferno cheio de orgulho de ter ido para lá. Como aquela famosa canção do Frank Sinatra, I Did It My Way. Eu fiz do meu jeito. Essa música é uma homenagem ao orgulho do homem. O sujeito está próximo da morte, sabe que fez coisas erradas na vida, mas não se arrepende, porque preferiu fazer tudo do jeito dele. Eu fiz do meu jeito. E este é o grande orgulho do ser humano. Foi com base nesse orgulho que o diabo conseguiu enganar toda a igreja cristã. Todas pregam que o homem precisa ser bom para ir para o céu, que ele tem que ter boas obras para apresentar diante de Deus e reivindicar a sua salvação. Só o sacrifício de Jesus não é o suficiente. Eu tenho que fazer do meu jeito, aí eu posso chegar para Deus e falar, eu mereço ser salvo.
Rapaz, quantas vezes eu já ouvi isso? Eu mereço ser salvo. Fulano sofre tanto que vai para o céu direto. Sinto muito, mas se fulano não aceitou Jesus como Salvador, ele não vai para o céu. Ah, mas isso não é justo. Não é justo você desprezar o sacrifício de Jesus depois de tudo que ele passou para te dar a vida eterna. E ele não precisava ter feito nada daquilo, mas fez por você. O tempo todo Jesus tinha o poder de destruir todos os seus inimigos, inclusive o próprio diabo. Ele podia ter escapado da cruz, como disse lá em Mateus 26, 53 e 54. Você pensa que eu não poderia orar ao meu Pai e ele mandaria imediatamente mais de 12 legiões de anjos? Mas como se cumpririam as Escrituras que dizem que assim deve acontecer? Ele podia ter usado o seu poder, mas não usou. Foi humilde e fez exatamente o que estava escrito nas profecias a seu respeito. Isaías 53, 3 a 12. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como um daqueles que os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas doenças, e as nossas dores ele levou sobre si. Mas nós o consideramos como um oprimido por Deus. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas maldades. O castigo que era para nós caiu sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os tosqueadores. Derramou a sua alma na morte, e foi contado com os malfeitores. Ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu por todos nós. Aí Jesus passou por todo aquele sofrimento, dor e angústia, e você vem e faz pouco caso dele? Orgulho seu. Não, não é orgulho, é que eu não acho justo ser assim tão fácil. Fácil para você, mas para Jesus não foi fácil. E você não acha justo porque fere o seu orgulho, porque você quer ser merecedor da sua própria salvação. Quer mostrar para Deus que você dá conta, porque isso é bom para o seu orgulho. Se você receber a salvação de graça, então significa que vai ficar com uma dívida impagável com Deus. E isso você não quer, porque também fere seu orgulho. Você não quer ter que prestar contas para Deus de nada da sua vida. Você quer fazer tudo do seu jeito, mesmo que dê errado. Está dando para entender? Está vendo a que nível chega o orgulho do ser humano? O sujeito prefere ser jogado no inferno, passar a eternidade sofrendo, do que se submeter a Deus e abaixar a cabeça. E isso não é de agora. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito e os guiou até a terra prometida, ele falou com Moisés. Êxodo 33, 3. Subam para a terra que mana leite e mel, mas eu não vou subir no meio de vocês para não destruí-los, porque vocês são um povo rebelde e de dura cerviz. Para quem não sabe, a cerviz é a nuca. Deus estava falando que o povo tinha uma nuca dura, um pescoço duro, não conseguia abaixar a cabeça, não gostava de se submeter a ele. E essa dureza de coração é o que sempre mantém o homem afastado de Deus. A terra que era seca, sua chuva umedeceu. De seu ventre uma rosa, simples e pura nasceu.
como um vale escondido que a luz do sol descobriu. É como o encontro das águas, fazendo a força de um rio. Como a ave liberta, que leva a sua voz pelo céu. Caminhante sem caminho, que ao mesmo lugar retornou. Sua força está perdida, porque sem Deus caminhou. Sem o leito morre o rio, se perde a ave sem rumo. Se perdem os caminhantes quando o caminho é escuro e não há estrela que acenda seu caminho no mundo. E só existe um caminho, é o caminho de Jesus Cristo, caminho de humildade, caminho de liberdade. Você procura o caminho, mas recusa admitir. Esse caminho é humilde, onde o orgulho não passa por suas portas. Por isso tem que ser humilde e carregar sua cruz às costas. Caminhante sem caminho, que ao mesmo lugar retornou. Sua força está perdida, porque sem Deus caminhou. Caminhante sem caminho, que ao mesmo lugar retornou. Sua força está perdida, porque sem Deus caminhou. Só existe um caminho, é o caminho de Jesus Cristo, caminho de humildade, caminho de liberdade, caminho de liberdade. Este é o programa Deus Sem Igreja. Meu nome é Concécio e hoje estou falando sobre o orgulho, que é o que mantém o homem afastado de Deus. Deus sempre tenta ensinar ao ser humano a humildade, mas o orgulho entra no caminho. E é por isso que é tão difícil para Deus usar as pessoas, até mesmo os cristãos. Ele quer muito usar cada um dos seus filhos, mas eles têm muita dificuldade em se submeter a Ele. Ah, mas eu me submeto a Deus. Se submete até na hora que fere o seu orgulho. E Deus sabe muito bem onde fere. Só que Deus não quer ferir o seu orgulho. Ele quer destruir totalmente o seu orgulho. Ah, mas aí já é muita humilhação. Só o orgulhoso é que pode ser humilhado. O humilde não. Eu falo essas coisas porque sei como é. Para mim é muito difícil me submeter o tempo todo, fazer sempre a coisa humilde, porque o segredo não é tentar ser humilde. Tentar ser humilde é uma viagem do orgulho. Fazer a coisa humilde é o que fere o seu orgulho. A fórmula é a seguinte: toda vez que você se encontrar numa situação que incomoda o seu orgulho, é nessa hora que você tem que dar uma freada nele e fazer a coisa humilde. Tem que fazer exatamente o contrário do que o seu orgulho está pedindo.
e ele vai tentar se defender e se proteger a todo custo. Aconteceu alguma coisa na sua casa, ou no trabalho, ou onde for, e aquilo saiu do seu controle, te irritou. Você fica com vontade de brigar, ofender alguém, xingar, gritar, bater porta, sei lá mais o que. Mas aí você engole aquela situação, pede ajuda a Deus, porque Ele está vendo que você quer fazer a coisa certa, a coisa humilde. E então você assume o controle do seu orgulho e não deixa ele se manifestar. Você sacrifica o orgulho para salvar a situação ou salvar a pessoa envolvida, que é exatamente o contrário do que o seu orgulho quer, mas é o que agrada a Deus. Só que é muito difícil, tem hora que eu não consigo. Eu já falei um pouco sobre essa questão naquele programa A Arte de Engolir Sapos. Se você não escutou esse programa, pode encontrá-lo lá no canal Deus Sem Igreja no YouTube. Engolir o sapo ou engolir o seu orgulho é a postura certa que todo cristão deveria ter. Só que normalmente não consegue, mas deveria tentar. Jesus deu o exemplo disso em Mateus 5,39. Se alguém te bater numa face, oferece também a outra. Ou seja, ao invés de ficar com raiva e dar vazão ao seu orgulho ferido, Jesus nos pede para engolir o orgulho, humilhar-nos, virar a outra face e esperar tomar mais um tapa. Eu sei que não é fácil, mas é a coisa certa a fazer. É o que Deus espera de nós. Só que fazer a coisa humilde vai muito mais além. Envolve até a maneira que você usa o seu dinheiro. Se você tem dinheiro para comprar um super carrão importado que custa uma fortuna, na hora de comprar, pense no motivo da sua escolha. Se vai escolher um carro só para satisfazer o seu orgulho, compre outro, menos imponente. Um que não vá alimentar tanto assim o seu orgulho. Ah, mas aí já é demais. Você quer que eu seja um miserável? Se eu tenho dinheiro, por que eu não posso gastar do jeito que eu quero? Pode sim, o dinheiro é seu e o orgulho também. Mas é nessas horas que você escolhe se vai usar o seu dinheiro para massagear o seu ego e alimentar o seu orgulho ou não. Porque o orgulho não aceita nada menos do que tudo que você tem para oferecer. Às vezes ele quer até mais do que você tem, e aí te mete num monte de confusão. Por isso tem tanta gente endividada só para manter as aparências. Orgulho. Se atolam em problemas porque querem vender uma imagem falsa de si mesmas só para alimentar o seu orgulho, e ele nunca se satisfaz. Mas Deus também não quer que você lhe dê migalhas. Ele não aceita nada menos do que tudo o que ele sabe que você pode entregar. O rei Davi sabia disto e falou lá em 2 de Samuel 24:24. Não oferecerei ao meu Deus sacrifícios que não me custem nada. As pessoas têm mania de dar para Deus o que sobra e dar para si mesmo tudo de bom e do melhor, mas não deveria ser assim. Ah, então agora você quer que eu dê o meu dinheiro para a igreja? Não, eu nunca falei isso aqui. O seu dinheiro é seu e você faz com ele o que quiser. E Deus muitas vezes vai te pedir coisas que nem o seu dinheiro consegue comprar. E a regra geral é sempre: faça a coisa humilde. Se uma situação incomoda muito o seu orgulho, pode saber que esse é um momento importante na sua vida.
Você está sendo forçado a tomar uma decisão que vai mostrar de que lado você está, do lado de Deus ou do lado do seu orgulho. E nestas questões, muitas vezes nós somos enganados, principalmente nós cristãos. Porque o pessoal do mundo segue o que é do mundo. Então, para eles não tem nada de errado em alimentar o orgulho. O que eles precisam mais que tudo é aprender sobre o verdadeiro Jesus e aceitá-lo como Senhor e Salvador. É claro que a grande barreira para eles também é o orgulho, porque para aceitar Jesus, a pessoa tem que ter o mínimo de humildade para reconhecer que precisa dele. E se ela conseguir vencer o orgulho nessa hora e se abrir para Jesus, então ele pode entrar na vida dela, entrar no coração dela e começar a transformação. Mas como o inimigo da alma de todos os seres humanos não quer ninguém salvo por Deus, ele trabalha forte no orgulho de cada um. A pessoa tem que acreditar que não precisa de Deus para nada. Esta é a campanha dele. Seja independente, seja dono do seu nariz, não se curve a ninguém. E assim ele vai convencendo toda a humanidade a se curvar a ele, ao invés de Deus. Todos vão ficando cada vez mais longe de Deus e mais perto de si mesmos e do inimigo. E nós cristãos também somos muito enganados pelas armadilhas do orgulho, mas não deveríamos ser, porque já temos o manual de instrução de como vencer o orgulho, a Bíblia. Lá tem um monte de histórias de pessoas que agiram com orgulho em várias situações e se deram super mal. É só ler, pedir ajuda a Deus e colocar em prática. Mas ainda assim nós somos enganados, iludidos e seduzidos. Olha a estrutura das igrejas cristãs, por exemplo, tanto católicas quanto evangélicas. Todas têm aquela hierarquia criada para alimentar o ego do ser humano. Na católica, fulano é bispo, ciclano é diácono, beltrano é arcebispo. Os evangélicos adoram ser chamados de pastor, de profeta, de missionário. Todas essas igrejas têm cargos de excelência e rótulos para oferecer. O ser humano adora um rótulo, uma medalhinha para colocar no peito e mostrar com todo o orgulho. Vejam agora, eu sou o mestre teólogo estudioso fulano de tal. Gente, isso é tudo orgulho, esquece, não serve para nada. Na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, ele começa a falar de todos os seus atributos pessoais. Judeu circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Tudo isto, aos olhos do sistema religioso da época, eram qualidades valiosas, mas ele concluiu dizendo: o que para mim era lucro, considerei-o como perda por causa de Cristo. Tudo o que o mundo valoriza não tem o mesmo valor para Deus. Por isso Jesus falou em Mateus 23, 10 a 12. Não sejam chamados mestres, pois um só é o vosso mestre, Cristo. E o maior dentre vós será vosso servo, pois quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado.
Eu, Concécio, não sou formado em teologia, não sei hebraico, nem aramaico, nem latim e muito menos grego. Não frequentei seminário, nem escola bíblica e nem tenho lá muita disposição para ficar estudando o ensinamento dos homens, doutrinas de achismos. É claro que, como eu já disse aqui antes, gosto de seguir nas mídias vários pregadores, padres e pastores que eu reconheço que são guiados por Deus. Mas sempre me lembro de pedir ajuda a Deus quando leio ou escuto o que eles estão falando, porque é importante reconhecer quando é Deus falando através de uma pessoa e quando não é. Existem muitos homens e mulheres inspirados por Deus pregando pelo mundo afora, independente da igreja, mas todos podem cometer erros, inclusive eu. Uma vez eu pensei em fazer um curso de teologia e estudar hebraico só para ler as escrituras no texto original. Mas aí fiquei pensando no tanto que isso ia ser bom para o meu orgulho e acabei desistindo. O cristão tem que lembrar de Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas quem quiser se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Deus não está interessado no quanto você consegue fazer sem a ajuda dele, porque ele não consegue encher com o Espírito Santo uma pessoa que já está cheia de si mesma. Se você tem toneladas de ensinamentos e doutrinas de homens dentro da sua cabeça, fica difícil de Deus colocar lá a sabedoria dele. Os próprios estudiosos judeus, os escribas e fariseus da época de Jesus, que conheciam muito bem toda a lei de Moisés, foram repreendidos por ele lá em Marcos 7, 7 e 8. Eles estavam questionando o fato dos discípulos de Jesus comerem sem lavar as mãos, e Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Deixam o mandamento de Deus para guardar a tradição dos homens. Mas por quê? Porque seguir a Deus requer humildade, e seguir o homem alimenta seu orgulho. Foi por isso que o inimigo iludiu as igrejas a criarem seus próprios ensinamentos, suas próprias doutrinas, suas tradições e principalmente a sua própria maneira de interpretar as Escrituras. Mas o que está escrito lá em 2 de Pedro 1, 20 e 21? Acima de tudo, lembrem-se de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. O cristão tem que reaprender a escutar o Espírito Santo e parar de estudar a sabedoria dos homens. Foi por isso que o apóstolo Paulo escreveu em 1 de Coríntios 1, 26 a 29. Ora, vejam, irmãos, a sua vocação. Não são muitos os sábios do mundo, nem os poderosos, nem os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas desprezíveis desse mundo e as que não são, para aniquilar as que são, para que ninguém se glorie perante ele. E é aí que está a receita. Não deixe seu orgulho querer se mostrar perante Deus, se gloriar para Deus. Veja, Deus, como eu sou sábio, veja como eu sou bom, posso até tomar o seu lugar. Lembram quem foi que pensou assim? Lúcifer.
e caiu lá de cima até o fundo do inferno. Como é que diz Provérbios 16:18? O orgulho precede a queda e a altivez de espírito precede a ruína. Se você é alguma coisa nesse mundo, é porque Deus permitiu. Foi Ele que te criou e te deu todas as suas capacidades. E se você faz alguma coisa boa nesse mundo, é porque Deus está agindo através de você. E é melhor você reconhecer que é Ele e agradecer, porque aí Ele pode continuar agindo através de você. Mas se você ficar achando que é uma pessoa assim tão boa e tão cheia de sabedoria e bondade, muito provavelmente Deus vai parar de te usar, vai parar de derramar o poder dele em você. E aí você vai descobrir quem é sem Deus. E sem Deus você não é nada, pelo menos nada de bom. Quem disse isso foi Jesus em João 15:5. Sem mim nada podeis fazer. Eu conheço o Concécio sem Deus e não gosto dele, não é um cara legal. Por isso tento sempre ficar muito pertinho de Deus e o mais vazio de mim possível, para ele poder me preencher. Talvez vocês discordem. Ah, não é bem assim. Eu tenho bondade em mim. Eu sou bom. Jesus falou que não. Lá em Mateus 19:17, ele disse: ninguém é bom, só Deus é bom. E o apóstolo Tiago explicou muito bem lá em Tiago 1:16 e 17. Não se enganem, meus irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes. Então, se você tem muito conhecimento, agradeça a Deus e use o seu conhecimento para Ele. Ah, mas eu não quero usar o que é meu para Deus. Tudo bem, mas não se esqueça que nesse mundo não existem neutros. Se você não se entregar a Deus, vai estar se entregando ao inimigo de Deus. Jesus disse em Lucas 11:23, quem não é por mim é contra mim. Então, se prefere usar os dons que Deus te deu para alimentar o seu orgulho, aí é com você. Só que um dia ele vai te perguntar o que você fez com o que ele te deu. Aí você vai cair na real e entender que não era nada seu e que o seu orgulho te enganou o tempo todo. E se for um cristão salvo, vai passar a eternidade no céu com cara de bobão. O que será que eu fiz com minha vida? Se eu vivo o que creio, o que será que eu fiz com minha vida? Ele vai perguntar ao me ver. Cada dia me pergunto coisas que eu quero saber. Tenho que responder sem falhar. Como tomar decisões? Estamos aqui para aprender. Mas será que o que digo vai mesmo ajudar? O que será que eu fiz com minha vida? Se eu vivo o que creio, o que será que eu fiz com minha vida? Ele vai perguntar ao me ver. Quando eu penso nesses anos que eu desperdicei, as semanas e os meses que perdi. Quando eu penso nos segundos, cada hora que
que gastei, sei que nunca mais voltarão para mim. Mas você não pode desistir por ter falhado. Tem que continuar lutando e correndo sem parar. Não pode se sentar desanimado. Tem que continuar subindo para o topo alcançar. Nossos erros não devem nos parar, porque um novo sol surgindo vai brilhar. Então esquece o passado e recomece. No final de cada dia, não esqueça de perguntar: o que será que eu fiz com minha vida? Se eu vivo o que creio, o que será que eu fiz com minha vida? Ao vê-lo eu vou responder. Ao vê-lo eu vou responder. Você está escutando o programa Deus Sem Igreja. Eu sou o Concécio. E se você está gostando e quer mandar uma mensagem, anote aí o número do WhatsApp: 319-9690-3688. 319-9690-3688. Deus Sem Igreja também tem um canal no YouTube. Lá você vai encontrar todos os programas que são transmitidos aqui na rádio. E também muitos vídeos sobre diversos temas da fé cristã. Hoje estou falando sobre o orgulho, que é algo muito difícil para o ser humano lidar. Porque ele acha muito ruim ter que se submeter a Deus, não quer abrir mão da sua própria vontade, não gosta de ter que obedecer e nem aceita ser corrigido por Deus. Tudo isso porque o seu orgulho odeia ser contrariado. Alimentar o orgulho é, na verdade, a adoração do próprio ser humano. É a religião do ego. Deus não manda em mim, eu é que mando em mim mesmo. E o ser humano pensa assim, porque considera a vida na Terra mais importante que a eternidade com Deus, o que é uma grande besteira. Ele acha que a vida aqui na Terra é 1000 vezes melhor do que qualquer coisa que possa existir lá no céu. Mas isso também é uma mentira do inimigo das nossas almas, porque quem fez a Terra com toda a sua beleza e todos esses lugares maravilhosos foi Deus. E Ele fez todas as boas sensações que nós sentimos. E foi Deus também que ensinou o ser humano a desfrutar da sua vida aqui na Terra. Aí vem um pobre coitado humanoide terráqueo e fala que lá no céu com Deus é tudo pior. Vai entender. Ele acha que Deus fez tudo do melhor aqui na Terra para nós e lá no céu ficou com o ruim para ele. Jura que você acredita nisso? Lá em Colossenses 2, 16, 17, Paulo explica que as coisas que nós fazemos aqui, comer, beber e festejar, são sombras das coisas que virão na vida futura. A sombra não tem profundidade, nem cor, nem sentimento algum. Ela é apenas uma representação pobre da realidade. Na nossa vida no céu, vamos sentir com muito mais intensidade as sensações que sentimos aqui. Lá as cores vão ser muito mais vivas, os sentidos mais reais e as emoções mais verdadeiras e profundas. Por isso, Paulo também escreveu em 1 Coríntios 2, 9,
as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Ou seja, o que Deus tem lá em cima para nós é inimaginável. É tão bom, maravilhoso e prazeroso que o ser humano não consegue nem fazer ideia. Salmo 16:11 diz: na tua presença me encherás de alegria, com delícias perpétuas à tua direita. Só que o orgulho que o ser humano tem é maior do que a visão dele da eternidade. E esse orgulho não quer perder o que tem aqui e agora. O orgulho nunca abre mão de nada. Só a humildade é que renuncia. O orgulho retém, quer tudo para si mesmo e não aceita compartilhar com ninguém. Fica ofendido quando tem que abrir mão do que tem. E com essa atitude ele vai te induzindo a várias outras atitudes piores, como a inveja, a avareza, rancor, cobiça, ódio, ciúme. Tudo que corrompe e destrói o ser humano é incentivado e promovido pelo seu próprio orgulho. Por isso Deus se esforça tanto para acabar com o nosso orgulho. Ele não quer promover a sua autoconfiança, ele quer que você aprenda a confiar nele. Confiar em Deus, se submeter a ele e obedecer ao que ele diz para você fazer, não o que o seu orgulho diz. E este é o grande dilema do ser humano: seguir o seu próprio orgulho ou seguir a Deus. Quando lemos na Bíblia a história do povo de Israel, vemos claramente que sempre que eles se submetiam a Deus e o seguiam de perto, eram abençoados e protegidos. Mas quando se revoltavam e decidiam seguir seus próprios caminhos, Deus os entregava à própria sorte. Aí as nações ao redor os atacavam e dominavam. E só depois que eram muito oprimidos e massacrados por seus inimigos é que o povo se lembrava de Deus novamente e pedia ajuda a ele. E Deus sempre ajudava quando eles o buscavam de coração. Ele os livrava dos seus inimigos e fazia Israel prosperar novamente. Mas logo que tudo ficava bem, pouco tempo depois, o povo se esquecia de Deus novamente, ficavam cheios de si mesmos e decidiam seguir seus próprios caminhos. Aí tudo começava a dar errado de novo. E é por isso que eu acho que muito do que Deus permite em nossas vidas acontece para nos manter perto dele, ou pelo menos para nos lembrar que ele está sempre cuidando de nós e guiando nossos passos por esse mundo, quando nós deixamos. Porque Deus não força ninguém. Se você não quer se submeter a ele, ele deixa você quebrar a cara pelo mundo afora até reconhecer que precisa dele. E se nunca reconhecer, vai descobrir só na hora da sua morte, o que vai ser tarde demais. Mas como Deus é um Pai amoroso, ele fica o tempo todo te colocando em situações que vão te forçar a buscar a ajuda dele. E não é por maldade, mas é para te manter perto dele e te ensinar como um filho de Deus deve se comportar aqui. Então não seja teimoso, não seja orgulhoso e nem cabeça dura. Tente seguir a Deus. Tente sempre se lembrar de fazer aquelas coisas humildes em todas as situações.
Evite atitudes que promovem o seu orgulho, que incham o seu ego, e tente sempre agir com humildade. Eu sei que é difícil, mas Deus quer muito te ajudar com isso. Então peça ajuda a Ele, Ele vai ficar muito feliz em te ajudar. E tente sempre fazer a vontade dEle, não a sua. A estrada que você mostrou era tão simples que eu tentei achar outro caminho. Em cada passo dado eu tropeçava, e longe da sua estrada ia sozinho. Ouvi a sua voz me aconselhando, e meu destino eu traçava por teimosia. Construí um mundo de fama e fortuna, e minhas dores aumentavam dia a dia. Farei tua vontade, tentei do meu jeito e andei solitário por estradas sem proveito. Farei tua vontade com tudo que tenho. O seu amor venceu meu coração. Lutei contra você que me ajudava, e tantas vezes eu te ignorei. Fugi na esperança de ser algo, depois de tudo em nada acabei. Farei tua vontade, tentei do meu jeito e andei solitário por estradas sem proveito. Farei tua vontade com tudo que tenho. O seu amor venceu meu coração. Farei tua vontade, tentei fazer por mim, não deu pra viver assim. Ah, meu Senhor, me mostre o que fazer, que eu vou seguir você. Seu amor venceu meu coração. O seu amor venceu meu coração. Farei tua vontade. E está chegando ao fim mais um programa Deus Sem Igreja. Meu nome é Concécio e eu espero que você tenha gostado. Se quiser entrar em contato, é só mandar um WhatsApp para o número 319-9690-3688. Repetindo, 319-9690-3688. Esse programa vai ao ar toda quinta-feira às 20 horas. Aguardo você na semana que vem. E que Deus abençoe o seu final de semana.